Olá, eu sou Mayara Lima, nutricionista, e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas informações relevantes sobre seletividade alimentar, tendo aqui no consultório muitos pais de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, e o relato é sempre muito comum. Meu filho come cada vez menos alimentos, ele tem muita dificuldade para se alimentar, eu já tentei de tudo que eu boto na mesa ele recusa. Então eu gostaria de trazer uma abordagem que ela é uma abordagem relativamente nova, onde a gente traz duas categorias de comedores, se a gente fosse traduzir do inglês, então os consumidores alimentares ou os comedores alimentares seletivos ou exigentes, e na outra categoria a gente teria o problem eaters, tá? Que se a gente fosse fazer uma tradução literal, comedores problemáticos. Então aqui no meu lado esquerdo, talvez no seu direito, a gente está percebendo então que nesse grupo de pacientes, crianças ou até mesmo adultos que têm seletividade alimentar ou têm paladares exigentes, eles geralmente consomem em média de 30 ou mais alimentos, tá? É uma gama relativamente ampla, apesar de nós adultos termos uma gama muito maior do que 30 alimentos que nós já consumimos. E esses indivíduos, eles geralmente têm mais facilidade de aceitar introduções de novos alimentos e eles até experimentam alimentos fora da gama dos 30 que eles já são acostumados. E geralmente esses indivíduos não tiveram grande trauma relacionado à exposição alimentar na infância. Esses indivíduos também, eles geralmente não têm alterações genéticas ou sensoriais avançadas que fazem com que eles não queiram provar novos alimentos. Por outro lado, aqui do meu lado direito, os problem eaters, os consumidores problemáticos, eles teriam, por que problemáticos? Essa palavra ela não soa bem, né? Nem para nós da área da saúde, nem para você que é pai e mãe, ou se você é adulto e tem TEA também. Essa relação de problemático, ela está associada a geralmente algum episódio marcante que aconteceu no seu passado, no iniciozinho da sua infância, ou até mesmo se você teve azia, desconforto, refluxo gástrico e teve experiências ruins com a alimentação de maneira muito marcante, ou teve um alimento que você comeu e teve um episódio de saúde logo na sequência, seja ele episódios recorrentes de vômito, que para as crianças é um episódio muito marcante e muito difícil muitas vezes de superar, e esses indivíduos provavelmente eles têm transtornos sensoriais importantes, seja na textura do alimento, seja no fator olfativo ou até mesmo visual da textura que esses alimentos apresentam. E esses indivíduos consumidores problemáticos, eles geralmente têm uma gama de alimentos que não supera 20 tipos de alimentos diferentes, geralmente é de 20 para menos. Aqui no consultório a gente atende vários pacientes que comem no máximo 2 tipos de alimentos ou até 3. Não vou entrar hoje na explicação de quais seriam esses exemplos, mas são pacientes que têm uma restrição muito grande, tá? Com a alimentação. E esse grupo da minha direita, provavelmente ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele ainda assim tem grande chance, se aplicados os protocolos e métodos corretos dessa criança ou adulto, ela pode sim chegar a alcançar uma gama gigantesca de alimentos, de texturas, sabores e cores diferentes do que a gente acabou de explicar, tá? Para os dois grupos, Mayara, é possível melhorar o consumidor problemático da direita ou o consumidor seletivo e exigente? É possível ampliar o número de alimentos que esse paciente vai consumir? Com certeza sim. E aqui eu queria trazer de forma bem enfática para vocês que muito disso depende do padrão que o pai e a mãe se posicionam no aprendizado da criança, tá? Já é conhecido que a exposição repetida de alimentos, pelo menos de até 15 vezes, não 2, 3, 4, não aceitou na quarta e na quinta e você desistiu, 15 vezes na mesma tentativa de alimentação, não 15 dias consecutivos, mas com intervalos de 4 ou 5 dias entre a mesma oferta, pode sim trazer aumento da tentativa de experimento dessa criança. Porém, quando eu falo em tentativa de experimento, não quer dizer colocar o alimento na boca. Quer dizer uma tentativa de interação, tá? Então, existe uma escala que a gente apresenta, até na nossa plataforma tem uma escala bem interessante que a gente apresenta sobre isso, que explica como existem 32 passos, 32. Se você é adulto, você já se esqueceu como isso aconteceu com você. Mas existem 32 passos que fazem com que a criança queira pegar um alimento, supondo, né, que a minha capinha aqui é um alimento, e levar esse alimento até a boca. Então, o primeiro passo, eu consigo estar no mesmo ambiente, esperando, olhando e sabendo que esse potinho, esse alimento está aqui na minha sala, por exemplo, no meu consultório.
A partir do momento que eu vejo várias vezes esse alimento ali paradinho, seja uma fruteira, uma maçã, uma banana, um alimento, um vegetal que meus pais colocam lá, eu começo a olhar visualmente cada vez mais para esse alimento e eu tenho vontade de interagir com ele. Interagir não quer dizer que eu vá tocar, pode ser que eu use um utensílio, por exemplo, um garfo, por exemplo, qualquer outro item, que eu comece a tocar, ver as texturas, ver como é que esse alimento é por dentro, queira, por exemplo, dividir esse alimento no meio, tá? Esse é o segundo passo da sensação, onde eu respeito estar no mesmo ambiente e eu passo a querer interagir com esse alimento. Depois, nas próximas etapas, quanto mais próximo do meu processo olfativo, cheiro, eu já aceitei o visual, estar no mesmo ambiente, eu vou então levar esse alimento perto do meu nariz. Tem pais que falam que se irritam toda vez que a criança leva o alimento até o nariz. Não se irritem, isso é um processo que vocês fizeram quando vocês eram bem novinhos e vocês nem lembram disso. Cheirar o alimento faz parte, principalmente, do nosso processo de sobrevivência, para saber se esse alimento está fora da validade ou ele ainda está apto para o consumo sem ter um risco grande para a nossa saúde. É por isso que a gente cheira os alimentos, tá? E essa parte do cheirar, geralmente ela traz muitas sensações sensoriais que podem ser positivas e negativas, e nessa etapa eu posso então me afastar novamente desse alimento, esperando uma nova oportunidade de interagir com ele, ou eu posso sim querer consumir e provar esse mesmo alimento, tá? Após isso, então, nós vamos ter mais interações e pelas últimas etapas a gente vai tender a querer colocar o alimento na pontinha da língua. O que muitos pais não sabem é que essas etapas elas precisam ser respeitadas e estimuladas de maneira lúdica, de maneira frequente e de maneira que seja exemplo principalmente pelos pais, não necessariamente só colocando a comida na boca, mas fazendo todo o passo a passo dos 32 passos que nós explicamos quando a gente fala de melhorar tanto o comportamento de um consumidor problemático quanto o comportamento de crianças ou adultos com seletividade alimentar, tá? Então eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês que existe essa grande diferença, tá? Entre os dois tipos de consumidores. Os dois têm chances de caminhar no longo prazo em introdução alimentar cada vez mais variados de alimentos, desde que eles respeitem esse passo a passo, que eles sigam esse método, tá? Se você está interessado um pouquinho mais sobre esse assunto, se você é mãe ou pai de pacientes com TEA, e se você tem vontade de aprender um pouquinho mais sobre essa temática, deixa aqui uma mensagem pra gente no direct, ou então faça com que a gente saiba que você está aí do outro lado e querendo um pouquinho mais dessas informações, que com certeza a gente está à disposição para poder te ajudar. E se você também é profissional da saúde e se interessa por essa temática, com certeza a gente tem materiais importantes e a gente está aqui juntos para melhorar cada vez mais a capacitação de profissionais que queiram trabalhar com tanto adultos quanto crianças ou adolescentes que apresentem o diagnóstico do TEA e também ou não tenham seletividade alimentar, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre os passos a passos, um pouquinho mais sobre os métodos, os 3 passos mais hoje falados na literatura que fazem com que a criança tenha mais aproximação com os alimentos também. Espero poder ter te ajudado com esse vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.